Então vamos agora abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Nós estamos meditando nesta segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 21. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 21. Então vamos ler. Preste bastante atenção, olha como a leitura já fala. Ora, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Então nada vem da parte do homem. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Olha lá, agora ele nos deu um ministério, olha lá, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou que é a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. Então, isso que nós vamos falar começa assim, ó. Tudo provém de Deus. Então, é Deus agindo. O homem não tem forças por si mesmo de se voltar para Deus. Depois que o homem pecou, ele ficou destruído, corpo, alma e espírito. Ele ficou incapacitado, ele morreu por dentro. Então ele não tem forças para voltar para Deus. A Bíblia diz que ele se tornou inimigo de Deus. Então, o que é o pecado? Eu tenho que sempre repetir isso. É um sistema de destruição que entrou na raça humana. O primeiro casal pecou, transgrediu o mandamento de Deus. Eles morreram por dentro, morreram no espírito. Foram destruídos, eles foram totalmente alterados. A alma deles foram alterada. O corpo deles foi alterado, por isso que o corpo morre. E ele ficou morto por dentro. Uma grande escuridão brotou dentro do coração do homem. Eles geraram filhos e filhas e transmitiram para toda a raça humana essa morte, essa destruição. É como se fosse um vírus que entrasse no primeiro casal, e eles tiveram filhos e filhas, e o vírus passou para toda a raça humana. Então todos nós somos defeituosos, pecadores. O que é o pecador? Geralmente a gente pensa que pecador é cometer um erro assim. Ah, eu cometi um errinho. Não, pecador, eu sou errado. Eu tenho um potencial defeituoso dentro de mim grandemente. Eu tenho tendências, coisas defeituosas grandemente. Então eu produzo defeito constantemente. Então, se eu cumpro alguma coisa errada, faço alguma coisa errada fora, é porque eu sou errado por dentro. Aquilo eu só estou externando aquilo que eu sou, pecador. Então, toda a raça humana é uma raça corrompida, estragada, deformada, doente. Vocês entendem isso ou não? A gente pensa que é um pouquinho bom, mas a nossa natureza corrompida, estragada, destruída, cheia de coisas estranhas, não é? É por isso que o homem produz essa coisa que é pecado, esse monte de erros do lado de fora, porque ele é assim por dentro. Então, ele, depois que pecou, ele se tornou incapaz de por si mesmo voltar para Deus. A Bíblia diz que ele se tornou inimigo de Deus por causa das obras malignas. Inimigo na mente. A mente do homem foi tão afetada que a mente dele foi esgada pelo pecado. Ele não tem condições mentais de se voltar para Deus. O mundo emocional do homem foi destruído. E o mundo emocional do homem ficou pervertido, contrário a ele mesmo. Então você encontra tanta gente com
depressões, medos, sentimentos estranhos. Mesmo um monte de crente que existe, se você for ver no coração de cada um, tem cada coisa estranha dentro de cada um deles, porque a alma foi destruída. Então o homem é incapaz de voltar para Deus por si mesmo. Então o que Deus faz? Tudo provém de Deus. Deus entra em ação. Então Deus agora vem agir. Ele ama esse homem, quer trazê-lo de volta para si. Então Deus agora, o que ele vai fazer? Ele vai nascer como um de nós aqui na terra. Nunca esqueça isso. O Criador de todo o universo, ele ama essa raça perdida. Então ele quer salvar, tirar essa raça humana da perdição, do estrago que o pecado causou nela. Então o que ele vai fazer? Ele respeita os seus próprios princípios. Para fazer parte deste mundo, tem que nascer como se nasce no mundo. Ele não poderia vir simplesmente de uma outra forma, porque ele estabeleceu um princípio. Para fazer parte deste mundo, tem que nascer como nascem os seres deste mundo. Então ele mesmo, nunca esqueça isso, ele mesmo vai nascer como um de nós. Ele vai ser gênero de uma mulher. Ele vai obedecer os princípios estabelecidos por ele. Então Deus vai nascer em forma de homem na pessoa de Jesus Cristo. A genética dele é uma genética de Deus. Todos nós nascemos da semente do nosso pai, herdamos o que o nosso pai era. Agora, Cristo é Deus, ele não teve um pai humano. Qual foi a semente que foi gerada no ventre de Maria? Uma semente de Deus, sobrenatural. Por isso que era a única forma de Deus nascer aqui na terra, na pessoa de Jesus Cristo. Então Maria era virgem, mas veio sobre ela o Espírito Santo, e Jesus foi gerado de uma semente santa. Por isso que Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. Ele era os dois. Então, não é isso. Uma vez ouvindo no budista, ele estava explicando sobre as meditações, aquela coisa toda. Ele era um monge. E foi perguntado a respeito de Jesus Cristo e do Evangelho. O que ele disse? Eu não acredito em Jesus Cristo. Como que um ser humano nasce através de uma relação sexual do homem e da mulher? Agora a Bíblia vem dizer que ele nasceu de uma virgem. Então ele descartava totalmente isso que eu estou dizendo para você, o nascimento de Jesus Cristo. Ele falou, como eu posso acreditar nisso? Ninguém nasceria assim. Era o pensamento dele. Mas é isso que a Bíblia revela. Então, Jesus, ele era Deus e homem ao mesmo tempo, o homem perfeito. Então, tudo provém de Deus. Então, a humanidade não fez nada. Deus vem e nasce aqui na terra, como homem, maravilhoso, semelhante a mim e você. Agora, ele vem reconciliar o pecador com ele mesmo, porque o pecador não tem condições de se voltar para Deus, ele é incapaz. Então tudo provém de Deus. Essa ação salvadora é Deus agindo, não tem a participação do homem. Nunca esqueça isso. De vez em quando eu falo assim, eu vejo pessoas dizer, eu ganhei almas. Ninguém ganha almas. É Deus que opera tudo. Se uma pessoa se converte ou entende o Evangelho, é porque o Espírito Santo convenceu, mudou a estrutura da mente e do coração dela para que ela entendesse, e ela foi convencida que o Evangelho é a verdade. Nós somos só uma voz. Quem convence é a ação de Deus, é a obra do Espírito Santo, nada mais. Então tudo provém de Deus, não esqueça isso. Geralmente as pessoas pensam assim, ó, eu tenho a minha parte e Deus faz a parte dele, né? Mas não está escrito isso aqui. Mas está escrito que tudo proveio de Deus, é uma ação de Deus. Está bem claro isso na sua mente? Então olha lá, tudo provém de Deus, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Que nos reconciliou consigo mesmo. Não foi eu que me reconciliei com Deus. Deus nos reconciliou, nos trouxe para si.
para si mesmo. É obra dele, foi ele que nos reconciliou com ele mesmo. Não foi eu que me reconciliei com Deus. Ele agiu na minha vida e me reconciliou. Ele operou em mim e me reconciliou com ele. Está bem claro isso na sua mente. O que é reconciliar? Existe uma inimizade entre duas partes. Uma inimizade aqui no meio. Eles não se ligam. Para que venham se reconciliar, tem que ser tirado isso que está no meio deles. Então é justamente isso. Jesus Cristo vem a esse mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. A inimizade que havia entre Deus e o homem é essa coisa chamada pecado. Nenhum ser humano, nem Moisés, nem Davi, nem João, ninguém, nem Maria, ninguém tinha poder de tirar essa parede da separação que se chama pecado. Ninguém tinha poder para isso. Então Jesus Cristo vem, assume o corpo humano, e quando ele vai para a cruz, o único capaz de tirar a inimizade, de quebrar o poder da separação é Jesus Cristo. Então ele vai para a cruz, ele é o cordeiro, ele é aquele cordeiro apresentado em vários livros do Velho Testamento. Em Êxodo 12, aquele cordeiro que toda a casa do judeu matou, pôs o sangue nos umbrais da porta. Agora no Novo Testamento esse cordeiro é vivo, é Jesus Cristo. Não precisa mais. Todos aqueles cordeiros que eles matavam na velha aliança como sacrifícios, não precisa mais. Agora Jesus Cristo veio, ele é o verdadeiro cordeiro de Deus perfeito. Acabou todo aquele ritual da lei da velha aliança. Então ele vem, vai para a cruz, e na cruz ele foi feito pecado por nós. Ele assumiu essa coisa chamada pecado e maldição, e ali ele desfez tudo, e a parede da separação caiu. Então nós temos que acreditar. Eu não preciso mais derrubar a muralha, pelo amor de Deus. Quando é que a gente vai entender isso? Golias nunca mais vai se levantar. Para nós que cremos, não tem porta fechada, não tem barreiras. Porque na cruz, tudo foi derrubado pelo Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa confiança. Não foi eu que derrubei, o meu esforço que derrubou. Mas foi o sacrifício perfeito. Por isso que ele... Olha, quando eu era católico, eu nasci católico, pai, mãe, né? Eu ia lá na cruz e via aquela imagem ensanguentada, aquela cara triste. Eu nunca entendia por que aquilo. E eu punha lá a mão no pé lá e beijava e fazia assim. Eu nunca entendi por que aquilo. Por que morreu ali? Por que aquela coisa, aquela imagem? E quando chegava sexta-feira santa, a gente ia com aquela velhinha, lembra? Fazendo aquelas rezas e aquele corpo assim, como se estivesse num caixão sofredor, com aquela cara assim, né? Você não fez tudo isso? Eu fiz. Eu vivia na igreja católica quando era criança. Vocês entendem isso ou não? Tentando expressar o sofrimento, tudo bem, mas na cruz, meus irmãos, ele removeu a parede da separação. A igreja tem que acreditar. Foi removido. Então ele nos reconciliou. Então ele vem, toma o nosso... Eu quero ler isso que eu leio aqui direto para vocês. Então vamos lá, Colossenses, capítulo 1. Não, capítulo 2. Isso aqui é muito grande. Olha o que está escrito no versículo 14. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, que nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. É como se existisse uma grande nota promissória dizendo assim: culpados, 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 me condenando. Era escrito de dívida, eu não tinha como pagar e remover isso aí, então estava condenado. Então Cristo vem, pega esse escrito de dívida, vai na cruz e crava. Esse escrito de dívida nos condenava, nos era prejudicial, eram os pecados, era a condenação. Então ele foi para a cruz e encravou, desfez essa dívida na cruz. Então a única coisa que remove as barreiras entre eu e Deus, o indivíduo pode fazer uma campanha, ficar dizendo, tá, abre a
porta, sai muralha, está amarrado, ataca pedra no gigante. Ele pode fazer isso uma vida inteira, sem nunca entender que na cruz tudo foi removido. Na cabeça dele, ele está ainda com as muralhas em pé, está com Golias em pé, as portas estão fechadas, está tudo difícil na cabeça dele, porque ele ouve pregação assim. E a responsabilidade é ele que tem que derrubar. É ele que tem que derrubar com esforço, com sacrifício, com voto, com a campanha, né? Mas na cruz, Cristo derrubou tudo. A igreja tem que acreditar. Tudo. Tudo caiu ali. Tudo que era oposição, que era pecado, que era escrito de dívida. E o que mais ele fez na cruz? E despojando os principados e potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles onde? Na cruz. Então, o diabo e os seus demônios foram despojados. O que é despojar? É privar de posse, é tomar o território, é despir a pessoa de autoridade. Vocês estão entendendo? É que nem um policial fez uma coisa errada, ele vai ser expulso do exército, vão lá, vão arrancar a farda dele, tirar o distintivo dele, a espada, a arma dele, vai sair nu, ele não tem mais farda. É isso que é despojar. Então na cruz o diabo foi despojado pelo Senhor Jesus. Quem acredita nisso? Já foi, acabou. Ele perdeu o domínio, perdeu o território, ele perdeu a posse que ele tinha. Isso naturalmente é válido para a igreja, para aquele que acredita. Aconteceu isso na cruz. Então agora Deus, o que Deus faz? Ele me reconcilia com Ele mesmo por meio de Cristo. Então nós somos reconciliados, não tem mais inimizade. Deus não está com um cara amarrado olhando para você. Deus não está te cobrando um monte de coisa que você tem que fazer para Ele o tempo todo. Para Ele... Está que nem os deuses antigos, né? Ou então macumba. Você tem que fazer um despacho para o santo para ele ficar contente, senão ele vai te machucar, não é assim? Não é assim? Você tem que pagar uma promessa, porque senão... Né? Tem igreja evangélica que é isso. Você tem que fazer uma oferta, um sacrifício no pé do santo, porque senão Deus vai ficar virado com você. É o que mais você ouve isso. Mas Cristo abriu, então Ele me reconciliou com Ele por meio de Cristo. Se você é um crente de verdade, que conhece o Evangelho, não há barreira. Deus me trouxe para si através de Cristo. O escrito da dívida foi cravado. A igreja tem que acreditar, a gente precisa pregar isso muito. Então Deus agora me reconcilia com Ele. A porta está aberta entre eu e Deus. Não tem mais demônio no meio atrapalhando. Acabou. Eu tenho acesso direto a Ele por meio de Cristo. Ele tem acesso direto a mim por meio de Cristo. Estou reconciliado com Ele. A parede da separação e inimizade foi destruída na cruz pelo sacrifício de Jesus. Você acredita nisso? Então olha lá. Vou ler de novo. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial, removeu. A dívida foi removida inteiramente. Aonde ela foi removida? Cravada na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Entende isso? Então volta lá. Segundo aos Coríntios. Vamos trabalhar um pouquinho. Capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu um trabalho. Qual é o trabalho? O ministério da reconciliação. Então todos nós temos um ministério. Qual é? Reconciliar a pessoa com Deus através do quê? Da palavra do Evangelho. É isso que nós temos que pregar e mostrar o Evangelho para a pessoa, e ela crê no Evangelho, se cumpre a reconciliação com Deus. Por isso que é preciso conhecer o que é o Evangelho. Pregar o Evangelho, ir por todo mundo e pregue o que a toda criatura que Jesus mandou? A lei de Moisés? A história de José, a história do mar vermelho que se abriu, a escada de Jacó, eu tenho que ficar o tempo todo lá. Não, o Evangelho, as boas notícias de grande alegria, do que Ele fez, já fez por nós. Isso é o Evangelho. O que Ele fez na cruz é a consequência, os benefícios que vêm da cruz. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é ficar debaixo de lei da velha aliança. Não é questão de bênção e maldição.
Não é questão de cabeça ou ser cauda. Porque na nova aliança só tem um cabeça, que é Jesus Cristo, é o cabeça da igreja. Nós não somos cabeça, nós somos corpo, é ou não é? Não está escrito isso na palavra de Deus? Então ele nos reconciliou com ele mesmo. Agora ele teve que assumir uma natureza humana, se esvaziar, aparecer como um homem, pregar o evangelho e ser o sacrifício, ser cravado naquela cruz, para que eu pudesse ser reconciliado com Deus. Deus não é alguém que passa a mão na cabeça e dá um jeitinho brasileiro. O pecado precisava ser punido, precisava vir o castigo. Mas o castigo que nos traz a paz, Isaías disse o quê? Caiu sobre ele. Deus me isentou do castigo, mas cumpriu o castigo na pessoa de Jesus Cristo. Nós estávamos incluídos nele lá na cruz. O preço do pecado não foi tirado, foi pago por quem? Por Jesus na cruz. Ele tomou o meu lugar, ele tomou o castigo de toda a humanidade. O castigo que nos traz a paz com quem? Com Deus. Estava sobre ele, na cruz, cravado ali na cruz. Então Cristo remove a coisa mais gigantesca que existe e mais tardia em a pessoa entender e crer. A pessoa entra na igreja, ela vai crer em tanta coisa, às vezes vai demorar anos para a mente dela se abrir, ela crer no que tem que crer, que é o sacrifício perfeito, a libertação total que vem da cruz. Às vezes demora anos para ela chegar nesse conhecimento que esteve na cara dela o tempo todo. Por quê? Porque às vezes a igreja não ensina essas coisas, ensina outras coisas, que não é o evangelho. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vamos lá, Romanos capítulo 5, volta um pouquinho. Então você que crê em Jesus Cristo, nunca esqueça isso. Você foi reconciliado com Deus. Deus está atado em você, ligado em você, muito perto de você. Você precisa acreditar, não é uma questão de emoção. Tem gente que quer Deus assim, ai, sentiu um arrepio, é Deus, sentiu um calor. Não, Deus é espírito, não é uma sensação. Não tem um versículo na Bíblia que diz que Deus é um arrepio que eu sinto, ou um calor, ou um frio. Não tem. Então você vê uma igreja emocional atrás disso o tempo todo. Calor, arrepio, grita, não grita, ai meu Deus, ai que glória. O poder que eles falam só ali, sai fora, não tem nem fé para vencer nada. Uma igreja emocional. Então Romanos capítulo 5, versículos de 8 em diante. Eu estou em Coríntios, por isso que eu não estou achando. Espera aí, Romanos 5. Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando, sendo nós ainda pecadores, ainda estragados. Logo, muito mais agora, sendo justificados, por quê? Pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, quando inimigos, olha que nós éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, olha, porque se nós, quando inimigos, o que aconteceu? Fomos reconciliados com Deus. De que forma? O que me deu essa reconciliação? Olha o que o versículo fala: mediante a morte do seu Filho. É isso que me reconcilia com Deus. Não são as minhas obras, o meu jejum, o meu sacrifício, o meu dízimo, minha oferta, meu esforço, se eu subo no monte, desço do monte, se eu estou na vigília, se não estou, se eu canto na banda, no coral, né, se eu sou... Não é nada disso. O que me reconcilia com Deus é a morte do seu Filho, porque ali na cruz o escrito de dívida foi cravado e desfeito. Olha lá, vou ler de novo. Porque se nós, quando inimigos, versículo 10, fomos reconciliados com Deus, como Deus? Mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, o que vai acontecer com a gente? Seremos salvos pela sua vida. Por que ele fala salvos pela sua vida? Por que ele fala salvos pela sua vida? Porque quando nós nascemos,
nós temos agora uma natureza divina no nosso espírito, nascemos de novo. A vida de Jesus está em nós, Ele é a nossa vida, vocês entendem ou não? O tipo de vida que Ele é, está dentro de nós agora, então nós vamos ser salvos por essa vida. E o que Ele diz mais? Vou ler de novo 10, porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, lá por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora. O que nós recebemos agora? A reconciliação. Então Deus vem, esse homem perdido, incapacitado, Deus vem em forma de homem. Ele vai cumprir o próprio sacrifício estabelecido pela lei que ele deu a Moisés. Para que o preço do pecado fosse pago, se matava um cordeiro no Velho Testamento. Mas não parava de matar, porque não tinha efeito aquela morte do cordeiro, do animal. Mas esse cordeiro que é Cristo, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é o verdadeiro sacrifício. Então agora ele vai para a cruz. O verdadeiro sacrifício acontece na cruz. E nós estamos reconciliados com Deus para sempre. Essa reconciliação não é que nem um casal de adolescentes namorando. Se beija, se abraça, está tudo bem, qualquer coisinha. Que é isso aqui no WhatsApp? Essa letra J aqui? Né? Não acaba. Não acaba, é uma reconciliação eterna. Uma vez que você foi reconciliado, nada tem poder de desfazer. Por quê? Porque a reconciliação não partiu de você, partiu de Deus. É obra de Deus, do sacrifício perfeito. Então não tem um demônio que quebre essa reconciliação. Ainda que eu não gosto de cometer pecado, mas sou pecador e falho. Ainda que eu falhe, essa falha não quebra a reconciliação, porque eu tenho perdão pelo sangue. Nada desfaz. Que macumba desfaz essa reconciliação? Que olho gordo e inveja e feitiço desfaz essa reconciliação? Nada tem poder para desfazer isso. Uma vez reconciliados, para sempre reconciliados. Qual a base da reconciliação? Não é o meu esforço, é o sacrifício perfeito na cruz. Então Deus está muito perto de nós, muito atado, não tem mais inimizade. Não tem mais barreira, bloqueio, muralha, aquele monte de peso que põe na nossa cabeça. Para mim ter vitória, eu tenho que lutar, matar, amarrar os demônios, conquistar, destruir as fortalezas, né? Aquele fardo que ninguém consegue cumprir, nem quem prega isso cumpre, porque é incapaz. Não, só preciso crer. Eu entro na graça de Deus e tudo me é dado de graça. Então Jesus já fez isso, eu estou reconciliado com Deus para sempre, você também? Então não estou mais com a consciência pesada, condenada, com medo de um monte de coisa. Não estou mais vendo Deus, olha, você tem que jejuar 40 dias, olha, você tem que dar isso, você tem que dar aquilo, você tem que fazer aquilo, você tem que estar na igreja, você tem que ser um obreiro. Sabe, não estou mais com isso, Deus não impõe isso sobre mim. É o homem que impõe, é a igreja organizada que impõe. Então eu fico às vezes dominado por uma igreja organizada, é a organização dela que ele fala que é obra de Deus, às vezes não é, é a liderança que impõe isso na cabeça das pessoas. E fica todo mundo dominado por aquilo que eles querem que a gente faça. Cristo já nos libertou. Acredita nisso de todo o coração? Então nós somos reconciliados. Olha lá, Colossenses capítulo 1, volta lá. Olha que coisa linda. Primeiro vamos ler. Vamos ler, começando no 13. Olha o que ele já fez por nós. Se eu tivesse um dia, meia hora na rede Bandeirantes, num sábado, no meio de toda aquela programação de pregadores que tem na rede TV, só queria meia hora, um dia, só um sábado só, eu ia pregar isso aqui. Olha o que ele fez, ele nos libertou do império das trevas. Então, todo crente salvo de verdade é um liberto do império das trevas, do império inteiro, do diabo e os seus demônios. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos transportados para o reino de Deus, no qual, neste reino, nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Quem sabe alguém vai nos assistir pela internet
E vai pagar meia hora na Bandeirantes lá, hein? Oxa, recebo. Agora, quem é que me libertou e me transportou? Este é a imagem do Deus invisível. Quem é que fez isso por mim? Foi a campanha do pastor XY, que a igreja, a oração forte, que fez isso por mim? Foi o óleo que eu passei na testa, a unção que quebra o jugo? Foi o sal grosso que eu trilhei andando no meio da igreja, que fez isso por mim? Foi o pastor na gente que falou, sui, saiu tudo. É isso que fez isso por mim? Quem que me libertou do império das trevas? Ele é a imagem do Deus invisível. Está falando de Jesus, olha lá. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então quem me libertou foi o Criador dos dois mundos, do mundo visível e do mundo invisível. Foi o Criador dos principados, potestades, soberanias, dos tronos. Tudo foi criado por meio dele. Então quem me libertou é o Criador de todas as coisas. Não é fraco, não. Não é que o diabo tem 50% do poder e Jesus outros 50%. Então eles ficam numa batalha igual, 50 contra 50. Não, o poder do diabo é zero diante do poder de Jesus. É nada. Absolutamente nada. E eu repito aqui, se você for ver na velha aliança, o diabo era um querubim da guarda, criado por Deus. Um dia ele quis ser igual a Deus, dar um golpe em Deus e se tornou Satanás. A mente desse querubim da guarda foi criada por Deus. Deus sabe tudo que está na mente do diabo. Tem nada que o diabo pense que Deus não saiba. O inimigo foi criado por Deus. Olha como Deus é grande. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o sustentador. Outro dia eu estava vendo imagens daquele telescópio Hubble, né? Que aparece na National Geographic, né? Eu estava vendo aquelas galáxias, aquelas estrelas, aquelas coisas, e a Terra um botãozinho branco assim. Né? E eles falam dos buracos de minhoca, que aquilo vai dar numa outra dimensão, né? E fico pensando, por trás dessa coisa escura toda está Deus sorrindo para a gente. Ele é maior que tudo aquilo ali. Isso aí é uma mesinha que ele criou, uma coisinha assim, que ele olha assim, como é que estão as estrelas, como é que está o nome dela. Esses buracos de minhoca, o que é diante de Deus? Eles tentam procurar vida, alguma vida, eles mandam mensagens para o espaço para ver se vem algum retorno de algum ser inteligente, não vem nada. Eles mandam as sondas em planetas longe para ver se tem vida, e chega lá é só rocha e terra e não tem nada, eles não encontram nada. Quem é o criador de tudo isso? Eles falam que o universo todo está se movendo e se expandindo. Quem é o controlador de tudo isso? É Deus, não é? É lindo, é maravilhoso. É Ele, é o que criou os dois mundos, visível e invisível. Agora o que ele fez? Ele é a cabeça. Você quer ser o cabeça? Ele é a cabeça do corpo. No corpo da igreja só tem um cabeça, é Cristo. E esse corpo não tem cauda. Não tem cauda. Não tem um texto bíblico que fala que ele tem cauda. Está claro isso na tua mente? Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade. Então, em Cristo habita toda a plenitude da divindade. É esse que me reconciliou consigo mesmo, que me libertou do império das trevas. Não é alguém pequeno, não é alguém que não sabe de nada.
Para Deus não tem isso aqui. Nossa, que surpresa, aconteceu isso. Não, não, para Deus não tem surpresa. Ele já sabe de tudo. Ele já sabe até como a terra vai acabar. Já tá, quem vai ser salvo, quem não vai. Ele já sabe tudo. Nós é que não sabemos. Mas ele não está nada fora do controle. Eu vejo pensar assim, demônio, eu vou quebrar o teu poder, eu vou fazer isso. Ele está lá no maior conflito. Ele não sabe que Deus já fez tudo. Ele vê um Deus pequeno que ele precisa lutar com o demônio assim. Você sabe o que? Né? O Deus dele não é grande, é pequeno, então ele está lá numa luta contra o demônio. Mas o demônio foi derrotado por esse Deus grande. Na cabeça dele ele não viu o evangelho. Ele nem entendeu o evangelho. Não entendeu o sacrifício da cruz ainda. Né? Agora o versículo 20. Olha lá o que acontece. E que havendo feito a paz. Ele fez a paz. Como que ele fez a paz? Pelo sangue da sua cruz. Olha lá. E por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Ela já reconciliou. Quer sobre a terra, quer nos céus. Por que ele fala céus e terra? Porque aqueles que eram inimigos na terra por causa do entendimento, quando creram em Jesus Cristo, então ele reconcilia céu com a terra. Esses da terra que creem no evangelho são reconciliados com ele. Ligou terra e céu, removeu a parede da separação, e os que acreditam são reconciliados com ele. Então a igreja verdadeira é reconciliada com Deus. Acabou o problema. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Olha lá. Quer sobre a terra e quer nos céus. E vocês, e nós, e vós, e a vós outros, que em outro tempo vocês eram estranhos e inimigos aonde? Na mente, no entendimento errado. Pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Por que fala vos reconciliou no corpo da carne? Porque na carne de Jesus, nas feridas dele, no sofrimento que ele teve físico, a carne dele foi traspassada. Ali o pecado foi julgado na carne dele. Naquele corpo que foi cravado na cruz, o pecado foi julgado e foi condenado. Por isso que fala no corpo da sua carne. Então a reconciliação vem da cruz. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros que outrora vocês eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos, ele que me apresenta para ele mesmo, perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Como Deus pode me chamar inculpável? Um homem cheio de defeito. Sabe por quê? Porque minha culpa caiu na cruz. E quando Cristo assume a minha culpa na cruz, ele quita a dívida, eu não sou mais culpado. Eu fui perdoado, a culpa caiu. Eu acredito que a minha culpa. Então a pessoa pensa assim, ó, vou te falar uma coisa que você tem que entender. A gente vê assim, então a minha culpa é das coisas erradas que eu fiz no passado e dos erros que eu cometo no presente. Mas e no futuro, se eu estiver vivo, eu vou errar. Então a culpa que caiu sobre ele é tudo do meu passado, o meu presente, e ela engloba o meu futuro, que eu vou errar no futuro porque eu vou errar. Então, a minha culpa que caiu na cruz é por toda a minha existência. Se eu viver 70 anos na terra, então essa culpa de 70 anos caiu sobre ele na cruz. A cruz transcende o tempo. Apesar de que ela aconteceu no tempo, ela é uma coisa de validade extra-tempo. Entende? Para ela não é presente. A Bíblia diz que Jesus foi morto, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Como que ele poderia ter sido morto se o mundo não havia nem sido criado? Para Deus já tudo aconteceu. Então amanhã eu vou acordar e posso me irritar com alguém. Pequei, mas essa culpa caiu sobre ele ali. E depois chega a tarde, eu vou sair, eu vou querer ir no Berga, aí eu vou sair de carro, não consigo sair porque o trânsito está na minha porta, isso me dá tique nervoso. Pequei, não pequei? Mas essa culpa já caiu sobre ele na cruz.
Basta eu reconhecer o meu erro, que a coisa está perdoada, eliminada. Você entende o que eu estou te dizendo? Olha, apesar da cruz ter acontecido no tempo, ela é uma coisa fora do tempo. Porque ela abrange toda a existência da raça humana. A morte de Cristo na cruz é por toda a existência da raça humana. Até o último pecado que vai ser cometido por o último homem, vamos dizer assim, aqui na terra, a cruz de Cristo alcança aquilo lá. Então nós somos limitados com a nossa cabecinha aqui no dia a dia, a gente acha que é só esse mundinho. E nem entende a obra da cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual mundo? Só do passado? Do presente ou do futuro? Do mundo, de toda a existência do mundo. O sacrifício dele é válido. Por toda a existência do ser humano aqui na terra. Não é uma coisa que tem prazo de validade, que nem um produto que você compra, válido até o dia tal. Não tem prazo de validade. Não tem fim isso que Jesus Cristo fez. Então ele me apresenta perante ele inculpável. Aí eu chego assim, vamos supor, só para você entender. Deus, eu me sinto culpado. Eu erro todo dia. Eu acordo de manhã e falo assim, Deus, eu vou ter pensamentos bons. Mas quando dá 10 horas, eu já tive tanto pensamento mal. Me sinto culpado. Aí ele fala para mim, mas meu filho, essa culpa já caiu na cruz. Você acredita? Né? Mas Deus, eu estou falando com o senhor aqui meio irritado já. Mas meu filho, essa culpa já caiu na cruz. Descansa a tua consciência, o teu coração. Acredita nisso? Já caiu. Então ele me apresenta para ele. Como ele pode fazer isso? Ele chega assim, então Valdir, vem aqui. Estou te apresentando, olha, eu reconciliei você comigo mesmo. Não acho que você é um pouquinho mais santo que você não é. Por meio de Cristo. Até quando você acreditou em Cristo, eu operei em você para você acreditar. Então nem a fé que você teve para acreditar, você que produziu. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de você. É um dom de Deus, é um presente. Até a fé para você acreditar foi um presente que eu te dei. Vocês estão entendendo ou não? Agora eu apresento você para mim sem culpa. Eu fiz isso por você. Agora, se fosse você alcançado isso pelo teu esforço, então tinha prazo de validade, já era. Mas como é meu filho Jesus que fez isso, eu apresento você a mim, inculpável e irrepreensível em amor. Ele me apresenta assim para ele. Ele me vê assim. Por quê? Porque entre eu e você, Deus fala, existe o sangue. Eu vejo você através do sangue que me justificou, que me limpou. Ele sempre vai nos ver assim. Agora, porém, você conciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, né? Sabe como o evangelho entra dentro de nós? Por repetição. Repetição. Eu lembro que no primeiro ano de escola, naquele tempo não tinha essas escolinhas que antecedia até os 7 anos. Você ia com 7 anos na escola, né? Então eu lembro que eu fui lá e caí na classe que a professora morava na minha rua. Imagine o aperto que eu passava. A dona Hélia, ela vinha aquela alemãzona assim, grandona. A professora está chegando, me escondia. Às vezes eu estava assim, empinando um pipa assim, de vergonha. Aí ela foi tomar a tabuada, eu não memorizei a tabuada. Passei um carão. A chamadora era lá na mesa, ela olhava assim, vem aqui, tabuada do 4. Com aquela régua que fazia assim na cabeça. Você passou por isso? Deixa eu enxertar um pouquinho mais isso aqui. Primeiro ano de escola. Minha mãe me faz um topete aqui com Gumex. Quem usou Gumex? Americano curto, a gente cortava com aquela maquininha, mão, nhaque, 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 né? Ficava uma mechinha aqui, aí minha mãe molhava, passava o Gumex, que era que nem um gel, de agora ficava duro que nem uma pedra. Primeiro dia de escola, eu estou na fila lá, maior alegria. Conversando com meus amigos e tal, bateu o sinal, eu tinha que parar de falar. Eu continuei falando, me veio o diretor, o seu Oswaldo, me catou pelo topete.
Você tem que parar de conversar. Antigamente era assim. Quase eu fiz xixi na calça. Fiquei assim, falei, pelo amor de Deus, primeiro dia já tomei uma 10. Nunca mais falei um A na fila. Aí cantava o hino nacional, a gente subia. Você passou por esse carão? Alguém dizia assim, ó, precisa fazer regressão para ser curado. Não, estou curado. Precisa fazer regressão, porque aconteceu isso no primeiro ano. Passei por isso, né? Agora perdi aqui o que eu estava falando. Fiquei dando muito exemplo aqui. Então, da tabuada. E como é que eu fiquei craque na tabuada? Repetindo aquilo 10, 15, 20, 30 vezes, não é verdade? Então, às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu só repete muito. Eu vou repetir muito. Eu sei o que estou fazendo. Quem quer igreja de show, de mover, né? Aqui o mover é da palavra, não é da carne, né? Mas sabe o que vai acontecer com você? Você vai ouvir tanto isso que um dia isso vai vir tudo para fora pelo Espírito Santo. Você vai falar exatamente como eu falo. Você vai dar as mesmas lições, os mesmos exemplos, de tanto que isso ficou dentro de você. Então a palavra de Deus é por repetição. O que eles faziam na lei? Ele dizia assim, escreve a palavra, põe a palavra diante dos olhos dos seus filhos, escreve no caminho, põe no meio, atrás da porta. Faz os teus filhos ficar vendo e lendo aquilo o tempo todo. Na velha aliança era assim, imagine agora na nova. Tinha que repetir aquilo na cabeça dos filhos sem parar, assim, no caminho, andando na estrada, atrás da porta, tinha que estar nos olhos dele. Imagine agora. Então essa repetição vai criando algo tão profundo. De vez em quando chega um irmão e fala assim para mim, pastor, que aconteceu uma coisa interessante, né? Eu comecei a falar de Jesus para uma pessoa, de repente me veio tanta coisa e eu preguei o evangelho para ela. Eu falei, sabe essa tanta coisa que veio? Você ficou até surpreso com você mesmo, né? Mas quanto tempo você está sentado lá ouvindo, enchendo o conteúdo, enchendo o vaso, né? É assim que a turma gosta de falar, enchendo o vaso, né? Agora, quando veio a oportunidade, o Espírito Santo tira tudo aquilo e você vai falar de acordo com o depósito que está dentro do teu coração. Falei até coisas que eu não pensava, mas caiu aí dentro de você. Então a repetição é uma coisa importante, meus irmãos. Ouvir uma vez, 2, 3, 10, até que essa palavra se torne selada dentro de mim, eu nunca mais vou esquecer, né? Eu lembro de coisas, eu lembro até uma música em francês que eu cantei para a professora, eu fiquei com tanto medo. Tinha até uma musiquinha lá em francês, não vou cantar aqui agora não, né? Mas sei ela até hoje. Então, ela dava aula de francês na escola e tinha uma musiquinha. E todo mundo tinha que decorar aquela musiquinha e cantar na mesa dentro. Antigamente falava para a professora na cara que a gente... Não era essa moleza de hoje, não, era duro toda a vida. Aí eu fiquei cantando a semana inteira aquela musiquinha. Quando chegou lá na sexta-feira eu cantei direitinho, tirei nota. Ai, que alívio, né? Entende? Então ouça tudo isso que a gente está dizendo bastante. Então ele nos reconciliou. Acabou a parede da separação. Acabou. Deus está tão ligado em nós, é que nós não cremos nisso. Os pecados foram removidos, todos. E tudo se fez novo para aquele que acredita. Você aceita essa palavra ou não? Vamos um pouquinho mais para frente. Quero ler aqui um versículo. Então nós estamos em paz com Deus, né? Às vezes a pessoa, Jesus sempre falou assim, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Paulo sempre cumprimentava graça e paz da parte de Deus, graça e paz. Mas eu nunca senti essa paz, era uma farsa. Cantava lá, oh, que paz Jesus me dá, paz que outrora não senti, cada vez sou mais feliz desde que o conheci. Cantava mentira porque eu não tinha paz. Ah, que paz Jesus me dá. Estava numa guerra interior terrível, num conflito, expulsando o demônio imaginário o tempo todo. Que paz! Né? Só vim entender a paz quando compreendi o evangelho, a reconciliação e a dívida paga. Aí não devo mais nada, agora eu tenho paz de verdade. Entendi a paz que ele deixou. Acabou a guerra. Entendi a paz que ele deixou. Né? Está bem claro isso na sua mente? Então você é uma pessoa reconciliada com Deus. Não tem mais Jericó de pé, não tem mais Golias para você derrubar.
Não tem mais porta trancada, você tem que abrir porta, campanha da abertura de portas. Cristo já abriu tudo na coisa. Eu tenho que acreditar. O que é viver pela fé? É eu conhecer o Evangelho e todo dia pôr em ação a minha fé em cima dessas verdades. Você está entendendo? Sou reconciliado, justificado, nasci de novo, liberto do império das trevas, templo do Espírito Santo, uma consciência renovada com a verdade do Evangelho. Diabo não toca na minha vida. E viver pela fé. Isso é viver pela fé. Não é essa fé mesquinha que só quer coisa para si. A maior parte dessas pregações na televisão que prega a fé, é o indivíduo só quer coisa para si. Eu quero carro, eu quero casa, eu quero emprego, eu quero melhor, eu quero roupa, eu quero comer do melhor, eu quero. Sabe, é uma fé humana, baseada só em satisfazer a criatura e não o Criador. Viver pela fé é eu conhecer o Evangelho, acreditar nele, entrar nele e andar por essa verdade até o fim da minha vida. E se Deus quiser me acrescentar um montão de coisa, Ele vai acrescentar, Ele vai trazer pessoas, vai trazer recursos, vai me dar um trabalho, eu vou conhecer alguém, vai acontecer alguma coisa que Ele vai me acrescentar. Ele que traz o acréscimo do dia de amanhã, não é o meu desespero. Então, viver pela fé. Vamos ler aqui outro versículo. Romanos 5, vamos lá. Romanos 5, 1. Justificados, pois, pela fé, mediante a fé. Olha lá o que Paulo fala, temos paz com Deus. Como é que eu tenho paz com Deus? Fui reconciliado com Ele. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha lá. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Então, através de Cristo, que eu tenho acesso pela fé a esta graça. Então, através de Cristo, entende o que nós estamos lendo. Eu tenho acesso pela fé a esta graça. Eu entro na graça pela fé através de Cristo. E o que é graça? Todas as coisas da parte de Deus para o homem nos são dadas gratuitamente. Deus não se vende por oferta, não se vende por dízimo, não se vende por sacrifício. Isso é coisa do homem. Isso é barganha do homem. Deus te dá tudo de graça, mas também me dá a responsabilidade de cuidar financeiramente da igreja. A responsabilidade não é só minha, de cada um de vocês, mas todas as bênçãos de Deus nos são dadas de graça. Então, pela fé, eu tenho acesso a essa graça através de Jesus Cristo. Você quer ver um exemplo de graça? Deus criou todo o nosso planeta, por fim criou Adão. E o que Ele cobrou de Adão, para pôr Adão no planeta e deixar Adão administrar toda a terra? O que Ele cobrou de Adão? Não cobrou nada. Ele criou um planeta maravilhoso, pôs o homem lá e disse assim, sujeitai-o, né, dominai, sujeitai as aves dos céus, dominai, crescei-vos, multiplicai. Deu tudo de graça e pronto. Isso é a graça de Deus. Ele fez tudo e deu de graça para o homem. Só pediu fidelidade. Jesus fez tudo e nos dá de graça todas as coisas. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus mediante o Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Como que eu tive acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Outorgado é dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora. O que nós recebemos agora? A reconciliação.
Então, meu irmão, entenda isso. Eu repito, aqui no Espírito, Deus está muito perto de nós, nos trouxe para si. Sabe, eu vejo Deus. Eu tenho uma netinha lá de 4 anos, ela acorda, vem com aquela carinha assim. Fala, você já acordou? Vem aqui, dá um abraço aqui no voo. Aí eu abraço ela, beijo ela. Fala, seu rosto está ficando um rosto de mocinha, né? Ela fica feliz da vida. Aí eu falo, deita aí, põe na pepa, que eu vou fazer a mamadeira, né? Eu vejo Deus assim. Eu vejo Deus abraçado, a gente no colo dele, um monte de reconciliados, abraçado. Aí, pastor, mas eu estou com dor de dente, e daí? Quem é que não vai ter dor de dente? Você não escovou o dente quando era jovem, não passou fio dental, aí fica com as dentaduras, o problema é seu. Não cuidou. Acho que você ficou bravo, ninguém sorriu, gente. Mas quem não cuidou dos dentes quando era jovem? Bom, agora tem um monte de prótese, né? Resolve agora. Vocês entendem? Então, veja Deus assim, abraçado com você, reconciliado juntinho. E agora o que ele vai fazer? Né? Ele não vai te contar historinha abraçado com você. Agora ele vai trabalhar na tua mente, no teu coração, e vai abrindo você para ver a grandeza do Evangelho. A grandeza de Jesus. Fala, Borges. O filho pródigo gastou tudo que tinha, voltou, ele fez a maior festa, abraçou, beijou e falou, estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado. Não deixou de ser filho, mesmo lá no meio, comendo as bolotas. Deixou de ser filho? Estava comendo bolota, o pessoal daí falou assim, vai para o inferno, está condenado, ele está comendo bolota, largou a casa do pai, gastou tudo que tinha, se envolveu com meretriz, perdeu a salvação, riscaram o nome dele do livro da vida. O pessoal dali não fala isso na hora? Ele continuou sendo filho, e voltou filho. Precisou passar por tudo aquilo para acordar. Por isso nunca chame um crente de desviado. A igreja da lei, a pessoa não vem 5 dias na igreja, está desviado. Está desviado. Não, às vezes foi até melhor não vir na igreja, vai encontrar Deus de uma forma não tradicional, de uma forma viva. É verdade, queridos. É verdade. Às vezes essa ausência da igreja é para Deus falar sozinho com ele, para que esses aqui não tinham cabeça para falar o que ele precisava ouvir. É verdade. Não é desviado, não. Está de licença da igreja por um pouquinho, mas desviado de Deus não está, não. De jeito nenhum. Quem pode se desviar daquele que foi comprado, que comprou-nos com seu próprio sangue? Ninguém. Esse negócio de desviado. Não condene ninguém. Não julgue ninguém. E eu vou dizer uma coisa para você. As coisas mais profundas que eu entendi no Evangelho foram quando eu estava numa crise, não conseguia me firmar em igreja de lei nenhuma. Alguém poderia dizer, é pastor e desviado. Foi aí que eu entendi coisas do Evangelho que eu não entendi dentro de nenhuma daquelas igrejas que eu passei. De nenhuma. Foi a melhor fase na minha vida, a crise, para poder entender a verdade do Evangelho. Graças a Deus. Se eu posso falar de reconciliação hoje com você, em nenhuma igreja que eu vivi no passado me ensinou sobre reconciliação. O que eles me ensinaram é o seguinte: passa óleo em cada cadeira para libertar as pessoas. O tempo todo. É isso que me ensinaram. Não é verdade? Passa óleo e sue isso, sue aquilo. Expulsava o diabo o dia inteiro. No dia seguinte, o dia inteiro, o diabo nunca ia embora. Foi isso que eu aprendi. E está debaixo de maldição. Unge a testa, unge a barriga, unge aqui, unge um pé, unge a orelha, porque o demônio entra por aqui, o demônio entra pela testa na tua casa. Só isso que ensinaram. Desgraça. Não ensinaram o Evangelho. Quem sabe alguns deles estão me assistindo, né? Glória a Deus, tomara que esteja. Tá bom, querido? Deu para entender? Vamos voltar no texto original, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5. Só para terminarmos onde começamos. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus. Obrigado, Deus. Tudo provém de Deus. O que ele fez? Nos reconciliou consigo mesmo. Já está feito. Já foi feito por meio de Cristo. Nada é fora de Cristo. Nada é por outro caminho. Nada é fora de Cristo. Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o quê? A palavra da reconciliação. Então isso
está entregue nas nossas mãos, a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora, qual foi o fundamento da reconciliação? Ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, lá na cruz, fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. Então Jesus nasceu aqui na terra, ele nunca pecou. Ele nunca teve um defeitinho, ele foi o homem perfeito. Pensa que Jesus cobiçou a mulherada? Não. Ele tinha uma natureza de Deus. Pensa que Jesus ficou falando mal de todo mundo, fuxicando. Pensa que ele ficou no WhatsApp lá? Não. Não ficou. Né? Pensa que ele teve essas fraquezas que nós temos? Não. Deus estava em Cristo. Agora, ele na cruz foi feito pecado. Deus pegou o pecado da raça humana inteira, pôs sobre ele, ele foi feito pecado. Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus o desamparou? Porque ele foi feito pecado, e ali na cruz o pecado foi condenado na pessoa de Jesus Cristo. Ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos por Deus o quê? A justiça de Deus. Então você é salvo, você é a justiça de Deus, você é a justiça de Deus. Cristo foi feito pecado para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Nós somos os justificados de Deus para sempre. Aceita isso? Então fala assim, amém. Vamos terminar essa palavra por aqui, né? E se esforce para vir no culto, domingo. Nós vamos falar sobre o capacete da salvação. A parte da armadura que é o capacete da salvação. É muito importante todos nós sabermos disso, certo?